mundo, cerca de 243 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos usaram drogas no ano de 2012. No Brasil, mais de 8 milhões são usuários, dentre eles 240 mil jovens. Eu preferi comprar do que eu comer. Falava, se eu usar, eu não vou comer, então eu vou usar. E só tem uma forma de conseguir é roubando mesmo, não tem outro jeito. O país é o segundo maior consumidor de drogas no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Estudos mostram que o Brasil é responsável por 20% do mercado mundial de drogas. Quando me deparei, aqui na Cracolândia, eu não consegui sair mais do local. Cerca de 370 mil pessoas são usuários de crack no país. Por ser de fácil acesso e ter o custo baixo, a droga chegou e se disseminou no Brasil na década de 90. Por ter um efeito instantâneo e intenso, o crack faz o usuário se tornar viciado. Acabou a droga, acabou a vida, você fica sem chão novamente. Aproximadamente 1,5 milhão de adolescentes e adultos usam maconha diariamente no Brasil. Fulano me chamou para mim usar, não, dá um peguinha. Eu falei, não, então para não ficar atrás dos outros, eu falei, então eu vou, né, meu? Passei todos os meus anos da minha vida, desde lá até então, afundada na cocaína, no crack, na prostituição. Eu comecei a ficar com bastante medo, porque ali você tá, em um segundo uma pessoa pode te matar. Por ano, a cada 6 usuários de drogas, apenas um tem acesso ou recebe algum tipo de tratamento contra essa dependência. Hoje a relação familiar está muito desestruturada. Tudo que eu fazia era em prol da droga, era em prol de fumar o crack, era em prol de achar que eu era feliz. Você não tem como arrumar o dinheiro, você vai ter que roubar, você vai ter que sair para as ruas, você vai ter que se prostituir, você vai ter que matar, você tem que fazer algo para conseguir a droga. As drogas são uma das principais vias de acesso ao crime. Além de alterar o caráter, ela marginaliza o usuário, que se exclui e é excluído da sociedade e se coloca à margem da lei. O cara pisou na bola comigo, eu queria matar ele. Era um mundo louco, um mundo doido. Confesso que eu não sei onde eu ia parar. Nunca sabe se a gente vai conseguir parar, né? E aí, às vezes, não vale a pena testar e ver o que vem depois. Sempre tem alguém que está usando droga e os que não estão, que ainda não usam. Então sempre tem aquele experimenta, vamos, vai, toma. E você acaba se envolvendo, quer experimentar, quer ficar do jeito que todo mundo está. E assim que eu comecei. No geral, uma soma de fator genético com o ambiente. Então, a minha predisposição não quer dizer que todo filho de dependente químico vai ser dependente químico. Não. Quer dizer que você tem uma predisposição genética e aí um ambiente mais conturbado, enfim, a facilidade do acesso à droga, tudo isso pode influenciar o início do uso. Eu conheci mesmo de verdade a droga, foi numa empresa que eu trabalhei há exatamente 8 anos atrás. Comecei muito nova, quando eu ainda tinha 10 anos, lá em Minas Gerais, porque eu queria ser popular na época, na escola. Então eu tinha uma amiga que quando eu olhava para ela, eu achava que tudo que ela fazia é o que trazia popularidade para ela. Então eu queria ser igual. Na verdade, é uma droga lícita, né? E veio os colegas que trazia bebida pra gente beber junto, e no meio dessa turma veio alguém com a maconha, que é uma das primeiras drogas que eu iniciei mesmo, que é as drogas ilícitas, né? Foi onde teve o início do meu uso de drogas. Vou dar uma de malandrão também, querer usar. E daí por diante foi que começou. Foi de pouco, começou pela maconha. Aí depois eu entrei na cocaína. O álcool é uma droga estimulante. De princípio ela estimula. Quando você toma uma cerveja, toma 2 cervejas, você fica eufórico, fica alegre, né?
E o álcool tem uma questão, quando você está sobre o pico de efeito dele, a pessoa perde um pouquinho a percepção das coisas, da distância, do medo, você entendeu? Então é a hora que se alguém oferecer, se tiver sobre efeito de álcool, com certeza você vai experimentar. Aqui no Brasil, como a gente tem o hábito, beber é um hábito muito comum, a gente bebe em casa, a gente bebe com a família. Então, normalmente o álcool é uma porta de entrada, mas na verdade não existe uma sequência certa, como muita gente imagina, né? Primeiro usa o álcool, depois usa a maconha, depois... Isso não existe. A hora que você está trabalhando de verdade com dependente, isso é bem variável. Eu comecei no mundo das drogas aos 8 anos de idade, eu passei 22 anos da minha vida no mundo das drogas, sendo que 16 anos dele foi somente no crack. Fui um morador de rua e fiquei 16 anos debaixo das pontes, caminhando pelas ruas de São Paulo, não tinha nenhuma perspectiva de vida, de mudar a situação de vida. Uns 12 anos, eu me enredei pelo mundo, pelo caminho das drogas, né? Me tornei, digamos assim, um dependente das drogas. A início era uma cerveja, um bar, algumas bebidas alcoólicas diferenciadas, até que eu quis experimentar a droga. Minha irmã, na época, tinha um envolvimento com drogas, o marido dela, e surgiu uma oportunidade de eu conhecer a maconha. Eu chegava no trabalho à noite, teve uma noite que eu cheguei exausto, caindo, andando empurrado. E um rapaz chegou em mim e falou, nossa, você tá mal, hein, cara? Quer dar uma acordada? Eu me lembro como se fosse ontem isso. Falei, mas como assim, né? Já tinha ouvido falar de cocaína, mas nunca tinha experimentado. Só o álcool e a maconha, mas em festa, uma experimentadinha aqui, bebia ali, mas nunca ter vício. O vício nunca me pegou. Eu fui lá na curiosidade, né? Experimentei. Acordei na hora, parecia super-homem, nossa. Então a cocaína te deixa mais estimulado, você se mexe mais rápido, você fala mais rápido, você interage mais com as pessoas. Então também, no geral, esse é o efeito. É um êxtase, né? Às vezes você sente bem, mas é momentâneo, não é um prazer momentâneo, não é duradouro. E quando logo acaba, o dinheiro logo acaba. E só tem uma forma de conseguir roubando mesmo, não tem outro jeito. No geral, as pessoas se assustam, ficam chateadas. A gente costuma dizer, quando você conversa com a família, que é raro alguém não ter pelo menos uma ideia de que o familiar estava usando, né? Que a gente fica se enganando, e a hora que descobre, tudo faz sentido, né? Aquele monte de coisa que a gente já tinha visto antes, de repente se encaixa. E quando minha família ficou sabendo que eu estava usando droga, foi um choque tremendo. Por que um choque tremendo? Porque o Sérgio, imagina, o Sérgio não usa droga. Eu não acredito, só acredito se eu estiver vendo. Isso me falaram. E do momento que eu falei, não, eu tô usando, olha como que eu tô. Magro, sem comer, sem dormir, sem dinheiro, né? E bem assim, debilitado no momento que eles pegaram e ficaram sabendo, ficaram bem chateados. Na verdade, eu sabia, porque ele gastava muito dinheiro, ele pedia muito empréstimo para a mãe dele o tempo inteiro. Ele pedia para a irmã, ele pedia para o meu pai, para minha mãe, para fazer tal coisa, para fazer isso. Eu não sabia o porquê, porque eu não via nada. Eu não via ele comprando nada, eu não via com nada novo. Tem um certo tempo que você... Isso não é só comigo, mas aconteceu comigo também. De eu preferir comprar do que eu comer. Eu falava, se eu usar, eu não vou comer, então eu vou usar. Tem um monte de pessoas que vivem em ambientes conturbados e nem por isso usam drogas. Mas, sem dúvida, um ambiente mais conturbado, não só o familiar, como o contexto todo da região onde a pessoa vive, ele influencia sim, mas não é determinante. Tem gente que vive muito bem obrigado, com uma família muito bem estruturada e usa droga, enfim, vice-versa, né? Minha família é bem unida, assim, sempre fui muito amada mesmo, sou uma filha de criação.
Então, na verdade, eu fui muito mimada mesmo, assim. Caçula, minha irmã mais nova tinha 14 anos. Então, assim, meus irmãos 14, 18, assim, quando minha mãe me adotou com 1 mês, né? Então, eu era o bebezinho da casa, assim, tive muito amor mesmo. Então, não foi nada, nenhum problema familiar. Passava uns 20 dias sem ter notícia dela. A filha dela ficava muito preocupada. Aí eu saía procurar ela e a pessoa falava, ela passou por aqui ontem e tal. Aí eu voltava para casa, mas pelo menos eu tinha uma notícia. Disse que ela estava viva, né? Eu vi a minha mãe quase morrendo por causa do meu sobrinho que, por causa das drogas, ele foi esfaqueado. E ela achou também que eu estava sendo, e nós estávamos para morrer. Tentaram me matar mesmo, o menino me catou pelo pescoço para me matar. E o Senhor me livrou mesmo ali da morte. Ficava 3 dias em casa, fugia de novo para lá. Pulava o muro e fugia para lá. Aí passava mais uns dias, eu tornava a buscar ela. Então foi assim, durante esses anos todos, indo e vindo. Cheguei a internar ela na Said, uma clínica. Ficou 3 meses lá. Quando ela saiu de lá, ela ficou 15 dias em casa. Eles tentaram de tudo para me ajudar. Primeiro em conselhos, né? Repreendendo também. Tentaram me prender em casa. De todas as formas possíveis eles tentaram me ajudar. E quando eu cheguei lá no fundo, na Cracolândia, eles me abandonaram. Todos. Sabe? Porque parecia que não tinha mais jeito. Porque os olhos humanos não tem mesmo jeito. O pior momento foi quando eu comecei a usar dentro de casa. Aí o meu filho era pequeno e eu comecei a usar na presença dele. A proposta inicial nunca é de internação, é de uma permanência que vai depender do quanto a pessoa está precisando na hora que chega para o tratamento. E eu fui me internar, né? Passei 3 meses na Casa Rosa, que é a primeira fase do projeto para mulheres. Depois fui para a segunda fase do projeto, que é em Campinas, que lá tem a coordenadora Jeane. Era em Campinas, hoje é em Indaiatuba. E continuei meu tratamento acreditando que Deus ia mudar a minha vida. A proposta inicial é sempre a mesma. A diferença é que na internação você vai estar dentro do ambiente hospitalar o tempo todo, né? Ou de um ambiente clínico, enfim, se você estiver numa comunidade terapêutica, de qualquer jeito, dentro de um ambiente de tratamento o tempo todo. A gente escuta o que a pessoa tem a dizer e ajuda ela a se escutar. A ver, tá vendo? Você está me contando aqui que você deseja isso, que você deseja aquilo, e ajuda ela no sentido de direcionar o que é desejo dela. O que eu tinha na minha mente era que não podia, mas que não tinha problema. Assim, meus pais não... Isso é proibido. Mas não tá em nada, não tem problema. Naquele momento você está usando, aquilo tudo para você é maravilha. Mas não tem nada a ver com aquilo lá. No outro dia que acaba o efeito, nossa, velho, você quer até se matar, sabe? Eu comecei a ver a vida e olhei para trás, tudo que eu fiz só foi maldade. Então eu percebi que eu era uma pessoa no mundo que não merecia mais viver, onde eu tentei tirar a minha própria vida. Fiquei 3 meses presa, então se você é um usuário de crack, você é muito desprezado, porque você é o último nível, assim, o fundo do poço. E eu comecei a buscar por ela, e comecei a buscar em oração, nas madrugadas. Se eu continuasse no uso da droga, eu ia morrer mesmo. Inclusive eu tomei um tiro, né? E daquele momento em diante eu falei, não vou mais usar droga, não posso usar mais droga, porque agora eu fui no fundo do poço mesmo. Eu já cheguei num momento da minha vida de eu ir com ele comprar. Para mim poder, ele parar, para ele usar e ficar dentro de casa. Eu cheguei a fazer isso. Às 11h30 para meia-noite, eu adentrei numa igreja, numa vigília, e passei a noite inteira na vigília. E quando de manhã eu levantei as minhas mãos para Cristo, foi fulminante, foi uma overdose de Deus. Eu entrei igual a Naamã, depois dos 7 mergulhos, ele saiu curado. Depois de uma noite inteira na vigília, eu saí restaurado.
Passaram-se os anos, mas não tem como apagar uma história, um passado, né? É igual a pessoa que tem uma má fama ou boa fama, não se paga, não se apaga. Eram umas 3 e pouco da manhã, estava cheia de drogas, estava indo para pensão. E um gari me parou e falou, posso orar por você? Eu ainda não quis resistir. Falei, não quero oração. Por favor, deixa eu orar por você. Como que é seu nome? Meu nome é Ana. Ele orou, fez uma oração rápida e falou, olha Ana, Deus me mostrou que tem uma criança de joelhos orando por você. E aquilo ali foi o que meu coração precisava ouvir, porque eu já estava ouvindo a palavra de todos os lados, ele era uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E eu lembrei da minha filha, e a minha filha estava na igreja com a minha mãe, buscando em Deus pela minha vida. E ela tinha feito um propósito com a missionária, de 3 horas da manhã orar por mim. Isso era a volta de umas 3h20, 3h30. E uma das vezes eu fui no Brás, passei com a foto dela na posição de mão também. Minha mãe não desistiu, ficou perseverando ali, campanhas, passou na imposição de mãos, né? O apóstolo impôs as mãos na minha foto. Então teve muitas campanhas que minha mãe fez, ela não desistiu, sempre perseverou que o Senhor ia me resgatar dali. Estou indo embora das ruas, estou indo para o Projeto Cristolândia, onde que é um centro de recuperação, né? Que eu sei que no meu tempo que eu ficar ali, acho que eu vou ser liberto de tudo isso, vou ser purificado, vou ser limpo de novo, acho que vou voltar a ser uma pessoa, né? Eu vou me internar na casa do Senhor, onde eu estava. Ah, mas você não sai só. Eu falei, eu não saio só, mas com Deus eu saio. As pessoas têm outros olhos hoje para mim, né? As pessoas veem que eu sou realmente um milagre do Senhor. E a minha filha, ela vive a cada dia, assim, de glória, né? Assim, minha mãe de volta, minha família restaurada. É isso. A gente nunca sabe quem tem a tendência para vir a ser um dependente, né? Existe muita gente que usa álcool ou outras drogas, falo sempre do álcool porque é o mais comum, e não fica dependente, tem aquele uso social, mas a gente nunca sabe quem é que tem a tendência. Para quem usa um bom tempo é muito difícil, mas não é impossível. É só crer no Senhor Jesus Cristo, confiar nele, porque eu fui no fundo do poço, eu caí no fundo, mas Deus me levantou. Então eu fui tentando encontrar uma saída, até que um dia, debaixo de uma ponte, eu disse a Deus, se Ele é o Deus que mudava a história de vidas que eram cegos, paralíticos, Deus mudava a vida deles, eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. E disse a Deus, se Ele mudasse a minha história, mudasse a minha vida, eu queria servi-lo para todo sempre. Então hoje vai fazer 6 anos que eu estou dentro desse projeto, trabalhando como missionário da Junta de Missões Nacionais, um líder dentro desse projeto. Hoje a minha vida é servir essas pessoas que estão aí fora. Hoje a minha vida, eu não sei fazer outra coisa, eu não quero fazer outra coisa, a não ser estar dentro de um projeto onde que possa trabalhar com vidas, porque Deus me tirou do mundo das drogas, me trouxe para um projeto onde que as drogas estão dentro todos os dias para mostrar para essas vidas que ainda há solução para a vida deles. As drogas, ela dá uma alegria, mas é uma alegria momentânea, que depois se depara com a depressão e fala que não tem mais jeito. Mas hoje está aqui do outro lado, olhando para elas e podendo, de alguma forma, colocar isso no coração dela, para mim é um prazer. Existe um amigo que é fiel e verdadeiro e conhece você melhor do que qualquer pessoa. Ele pode te compreender e te ajudar. Talvez para os homens não tem solução, mas para o meu Deus, que mudou a minha vida e tem mudado a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. Droga, ela não vale nada. Cristo Jesus é tudo em nossas vidas. Saia desse mundo. Quem está falando para você é um homem que viveu 22 anos no mundo das drogas. E posso dizer, o único que pode salvar a minha e a sua vida é Cristo Jesus. Tem que ter um sentido verdadeiro para a vida nossa e não vou dizer para todos, é Jesus, mas Jesus é o melhor. Drogas nunca mais na minha vida. Drogas nunca mais. Em nome de Jesus. Drogas nunca mais. Drogas nunca mais. Se você continuar nas drogas, o caminho é esse mesmo. É a morte. Quando a Bíblia fala morte, está se referindo à condenação eterna. E morte mesmo de verdade. Agora, quando Jesus chama, fala, vem, e você vem, aconteça o que acontecer, mas Ele te põe de pé.